meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Paty Souza, sejam todos bem-vindos a este canal. Então, pessoal, se vocês ainda não assistiram o meu último vídeo sobre o caso da Elisa Lam, corre lá para assistir porque ficou muito legal. E se vocês não conhecem essa história, vocês têm que ver esse vídeo porque é um caso muito intrigante e eu acho que vocês vão gostar. É claro, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. E hoje, ainda nessa pegada de mistérios e tudo mais, a gente vai falar sobre paralisia do sono. Você sabe o que é paralisia do sono? Você já teve paralisia do sono? Se você não teve paralisia do sono, eu tenho uma informação tanto que assustadora. Os cientistas dizem que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, vai passar por essa experiência. Eu já tive as minhas experiências. Estou acostumada? Não, não estou. Você nunca se acostuma com isso. Mas se você não teve, você ainda vai ter. E é isso aí, gente. O assunto de hoje é paralisia do sono. A gente vai falar um pouco da visão da ciência sobre isso e também da visão do espiritualismo sobre isso. E também algumas, experiências minhas não muito legais. Qual é a visão da ciência sobre a paralisia do sono? Para a ciência, a paralisia do sono é um estado em que a pessoa tem consciência de que está acordado, só que não consegue se mexer. Ou seja, o cérebro acorda e o corpo não. Porque quando a gente dorme, o cérebro, o nosso corpo é muito perfeito, então ele tem todo um mecanismo. Quando a gente dorme, o nosso cérebro, ele desliga o nosso corpo. Para quê? Pra gente não fazer os movimentos, tipo, você tá sonhando que você tá correndo, para que o seu corpo não faça esses movimentos do seu sonho, o seu cérebro desliga ele. E a paralisia acontece exatamente assim. O seu cérebro acorda, mas o seu corpo ainda não acordou. E muitas pessoas entram em desespero nessa hora. E realmente é de entrar em desespero mesmo. Imagina só, você acordar, abrir os olhos, conseguir ver todo o seu quarto, onde você está, né? Você consegue ver tudo, mas você não consegue se mexer. Você não consegue se mexer, você se sente até meio que sufocado ali naquele momento. Então é isso que a paralisia do sono causa no nosso corpo. Mas para a ciência, isso é uma reação física. É uma reação física, certo? E durante a paralisia, algumas pessoas têm alucinações. Para ciência, são alucinações. Isso se explica pela sensação de medo, de angústia que a pessoa tá ali, né? De acordar e não conseguir se mexer. Então ela meio que acaba alucinando, vendo seres. Tem pessoas que veem monstros, que veem pessoas mesmo, figuras humanas, e tem pessoas que veem ET, enfim. São várias as visões, assim, cada pessoa vê alguma coisa diferente, mas para a ciência isso se explica pelo medo e pela angústia, né? De você estar ali naquele estado de paralisia. Quanto tempo dura a paralisia do sono? A paralisia do sono dura aproximadamente 5 minutos. É muito rápido, mas para quem está passando pela experiência da paralisia, parece ser muito mais tempo. Eu digo isso porque eu já tive paralisia. Então, a sensação é de um tempo muito maior. Você fica muito agoniado, porque você não consegue se mexer, porque você escuta coisa. E falando em escutar coisas, existem tipos de alucinação durante a paralisia. A alucinação visual, né? Que é quando a pessoa vê alguma coisa, vê algum ser. Olfativa, você pode sentir um cheiro, um odor estranho que não faz parte ali do ambiente. Táteis, né? Você pode sentir alguém tocando em você. Muitas pessoas sentem como se estivesse sendo estrangulado. Imagina só você acordar e sentir que está sendo estrangulado. E auditivas, que já aconteceu comigo.
Você pode estar ouvindo vozes, ouvindo alguns sons que, segundo a ciência, tá só na sua cabeça, é só uma alucinação. Mas esses são os tipos de alucinações durante a paralisia, segundo a ciência. Quais são as causas da paralisia? Porque várias pessoas no mundo inteiro têm a tal da paralisia do sono. Gente, as causas principais da paralisia do sono é o estresse, noite de sono mal dormida, a correria do dia a dia, a angústia, a ansiedade. Esses sentimentos acabam causando a paralisia do sono. Você está muito cansado, teve um dia estressado, você pode dormir e ter essa paralisia do sono por causa de todo esse estresse diário. E também o uso de drogas, de medicamentos para dormir. Tudo isso pode causar a paralisia do sono. E como eu disse, se você ainda não teve, você vai ter. Pelo menos uma vez na sua vida, você vai passar por essa experiência e não é uma experiência nada fácil. Mas a sua sorte é que você está assistindo esse vídeo e eu vou dar uma dica para vocês aqui do que fazer se vocês estiverem na paralisia do sono. Eu testei essa dica e super deu certo. E vai salvar vocês mesmo. Porque a tendência, quando a gente se vê com o corpo paralisado, é tentar se mexer. Isso você não consegue se mexer. Então você tem que tentar movimentar ou os dedos das mãos ou dos pés. Tentar movimentar devagarinho, devagarinho, até que você vai conseguir sair do seu estado de paralisia. Isso funciona mesmo, funcionou comigo. Então não esquece, se vocês tiverem isso, vocês vão lembrar o que eu disse e vocês vão tentar mexer o dedinho dos pés, da mão, para vocês saírem da paralisia. Agora vem a parte mais interessante desse assunto, na minha opinião, claro, que é o que a espiritualidade fala sobre a paralisia do sono. A gente viu aí o que a ciência descreve como paralisia do sono e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a espiritualidade fala sobre isso. É o seguinte, quando a gente dorme, e eu acredito fielmente nisso, quando a gente dorme, toda noite quando a gente dorme, a gente consegue sair do nosso corpo. É claro, a maioria das vezes de maneira inconsciente, né? Isso se chama projeção astral. Que se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo aqui específico falando sobre projeção astral. Mas, por enquanto, eu só vou esclarecer para vocês um pouquinho o que é a projeção astral. A gente dorme e o nosso corpo, ele permanece, né? Igual a ciência falou, o nosso corpo permanece funcionando normalmente. Só que o nosso espírito, ele se desprende do nosso corpo físico e ele começa a perambular no astral. A ciência não acredita nisso. Então essa é a visão espiritualista, certo? E nesse momento que a gente está perambulando por aí no astral, que eu acredito que... Sabe quando você acorda e você fala, nossa, eu tive um sonho, eu sonhei com fulano e parece que foi real, parece que eu encontrei mesmo com a pessoa. Então, pra mim não é sonho não, gente. Pra mim, a gente saiu do corpo e encontrou com fulano, sim. E talvez até essa pessoa tenha sonhado com você, achado que sonhou, né? Mas a gente encontra pessoas assim no astral, só que de maneira inconsciente. Então, a gente automaticamente pensa que aquilo é sonho. E na paralisia do sono, quando a gente sai do corpo, no momento em que a gente está fora do nosso corpo físico, ele fica vulnerável, porque você tá entre os dois mundos, vamos dizer assim, né? Então, ele tá mais vulnerável e nesse momento você pode sofrer ataques espirituais. Gente, isso é muito sério. Obsessores podem... Se você não sabe o que é obsessor, eu também posso falar sobre isso. Gente, posso falar sobre um monte de coisa, porque eu tenho estudado bastante, pesquisado bastante sobre essas coisas, porque eu adoro, né? Então, nesse momento você pode sofrer ataques
As pessoas dizem que elas veem pessoas, monstros e tudo mais. E realmente aquilo ali pode estar acontecendo sim. Porque você tá vulnerável. O seu corpo tá ali e você tá... você saiu do seu corpo, você tá no astral. Então é um momento que eles acham pra te atacar de alguma maneira. Pode ser espíritos de pessoas que já morreu, podem ser espíritos de outras vidas, sim, podem ser obsessores de outras vidas, né? A gente pode fazer um vídeo também sobre vidas passadas, se vocês acharem que é interessante. Então, nesse momento acontecem esses ataques. As pessoas estão sendo estranguladas, mas a ciência não acredita nisso. Acredita que são alucinações, mas eu acredito piamente de que sim, o mundo espiritual, ele tá aqui. Ele tá aqui. A gente não vê os nossos... Infelizmente, eu não tenho esse dom de ver. Mas Eu sei que... Não sei se eu queria... Mas assim, quando você tá na paralisia do sono, você fica mais suscetível a essas coisas do mundo. Então você voltou, você fez uma viagem no astral. Então quando você volta, seu corpo demora um pouco pra reagir, pra ter uma resposta. E aí você fica vulnerável a esses ataques. Agora, gente, pra finalizar o vídeo, eu quero contar pra vocês algumas experiências que eu tive com a paralisia do sono. Olha, é muito difícil, principalmente no começo, assim, na primeira vez, você acha que você vai morrer. Eu nunca tinha ouvido falar antes de paralisia do sono, eu não sabia o que era isso. Na verdade, eu já tinha ouvido falar, mas não com esse nome. Porque a minha família, eles falavam assim, que era pesadelo. O nome que eles davam pra essa experiência era pesadelo. Então, meus irmãos tinham, minha mãe tinha, meu pai tinha, todo mundo tinha e sempre contava como que era, entendeu? E eu tive, um dia eu lembro direitinho, era na terça-feira, sessão do descarrego na Igreja Universal. Primeira vez que eu fui na sessão do descarrego. E aí eu cheguei em casa, tudo mais, tudo normal. Eu dormi, eu não tava com medo do que eu vi lá, não tava. E aí eu dormi e eu acordei de madrugada e eu lembro que eu escutei bem longe uma sirene de polícia, longe. Aí depois eu escutei sirene de polícia, choro de bebê, mas tipo muito longe. Isso não era muito anormal, porque eu morava em cima de um morro. Então o barulho da cidade toda a gente escutava lá em cima. Mas aí juntou neném chorando, sirene de polícia, cachorro latindo. E esse barulho, ele foi se aproximando e ficou super alto, que parecia que tava aqui no meu ouvido. E aí foi na hora que eu tentei me mexer e eu vi que eu estava paralisada. E eu durmo de bruço. E eu não conseguia me mexer de forma alguma. E eu tava com o olho aberto. Eu lembro que eu vi tudo no quarto, meus irmãos, meus sobrinhos dormindo. Eu via tudo. Mas eu não conseguia. E pra mim, eu tava gritando, eu tava tentando gritar, mas não saía voz, não saía nada. E nisso, eu acabei dormindo, de tanto desespero eu dormi. No outro dia, eu olhei que no meus pulsos estava arranhado. Só que eu não lembro de ter feito isso, de ter me arranhado. E aí eu contei pra minha mãe, pro meu pai, e aí eles disseram assim, você teve um pesadelo. Que era o que eles falavam, que eles tinham, né? Essa coisa de escutar um barulho. A minha mãe sempre escuta um zumbido no ouvido. Antes dela entrar na paralisia do sono, ela escuta esse zumbido. E aí eu pensei, tive um pesadelo. Aí, agora, anos mais tarde, eu sei que isso era a tal da paralisia do sono. Essa foi a minha primeira paralisia do sono. E foi terrível, foi agoniante. Eu não vi nada, eu só ouvi e senti. Então, gente, a minha segunda paralisia do sono foi ainda mais perturbadora.
Porque até então eu pensava assim que eu tava dormindo, foi um sonho. Eu tinha isso na minha cabeça, de que eu não tava acordada, de que era um sonho. Só que na segunda experiência que eu tive a confirmação de que eu não estava sonhando e de que realmente eu estava acordada e consciente no momento da paralisia. Eu tava no meu serviço, eu trabalhava à noite e eu tava dormindo, tava deitada, dormindo, eu tava dormindo na verdade. E aí um amigo meu, ele me ligou, ele tava em crise, né? E aí ele me ligou e a gente ficou conversando, ele tava muito mal e falando muitas coisas. E aquilo me deixa, eu sinto muito as coisas, sabe? Se você me conta uma coisa, eu fico afetada com aquilo. Então a gente conversou e eu tava com muito sono porque era de madrugada e ele tava em crise, ele mora em outro país, né? Então acabou que eu dormi com um fone de ouvido, né, falando com ele. E aí quando eu acordei, eu tava com a paralisia, eu tava escutando a respiração dele do outro lado, né? A gente tava em ligação, ele dormiu também em ligação e eu escutava a respiração dele, né? E aí eu senti que meu corpo estava paralisado e eu comecei a tentar chamar por ele, chamar pelo nome dele. Só que não saía nada, né? Mas pra mim eu tava gritando ali. E até que eu me toquei que eu tava paralisada. E eu tava de bruço, eu só durmo de bruço. Então a minha visão, a visão que eu tinha ali era da cama onde estava a minha filha. Então eu olhava ali e eu via minha filha. Graças a Deus que eu não tava de barriga pra cima, né? Pra mim ver o quarto. Então eu não vi nada. Só que no momento da paralisia, eu senti. Foi a única vez que eu senti isso. E eu espero não sentir mais. Eu senti como se alguém subisse aqui nas minhas costas. Eu senti um peso aqui insuportável, como se tivesse alguma coisa em cima de mim mesmo. E eu fiquei apavorada. E eu ficava tentando chamar pelo meu amigo e tipo, ele tava dormindo, eu tava roncando. E eu não conseguia falar. Pra mim eu tava conseguindo, mas eu não tava, né? E aí eu fiquei apavorada, meu coração acelerou. Eu comecei a ficar sem ar por causa daquele peso que tava aqui em cima de mim mesmo. Parecia que tinha alguma coisa sentada em cima de mim. E eu fiquei apavorada. E aí eu lembrei, né, dessa dica aí de mexer os dedinhos. E eu comecei a tentar mexer os dedinhos. E aí meu corpo foi relaxando. Gente, eu passei apuros nesse dia. Depois eu tive acho que umas 2 ou 3 vezes. Mas assim, quando eu começava a sentir o meu corpo paralisar, eu começava a tentar mexer e eu voltava. Então eu não tive a paralisia por completo, entendeu? Eu meio que consegui anular ela, né? Então eu não sei se eu vou ter outras, provavelmente sim. Eu sou uma pessoa muito estressada, uma pessoa muito ansiosa e tenho insônia também. Então isso aí é certeza. Eu vou ter outras experiências e quando eu tiver outras experiências, eu volto aqui e faço a parte 2 desse vídeo pra contar pra vocês. E vocês também podem me contar aí nos comentários se vocês já passaram por essa experiência. Conta pra gente como é que foi passar pela paralisia do sono. Então, se você gostou desse vídeo, você vai curtir, vai compartilhar com seus amigos, comenta bastante, deixa bastante like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá esperando o quê? Porque vai ter muito mais vídeo desses assuntos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você tá no lugar certo. Porque a partir de agora a gente vai ter vídeo direto. Prometo. E é isso aí, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.